Amigos, boa noite, boa tarde. Para quem não está na Holanda, sejam todos bem-vindos. Estamos novamente reunidos para darmos continuidade ao estudo do programa O Homem em Conflito, Desafios para o Ser Consciente, com base na obra da mentora Joana de Ângeles. Lembrando que esta é uma iniciativa do NSP, a Federativa Espírita Holandesa, em parceria com a AME Brasil. O tópico de hoje é perturbações graves e será apresentado pela nossa querida Michele Ponzoni. Boa tarde, Michele. Boa Bem-vinda. tarde, boa noite, obrigada. É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês. E posso iniciar? Sim, a palavra é sua. É com Tá você. certo. Tá certo, então. Quando a gente estuda esse tópico das perturbações graves, nós tratamos de dois conflitos em especial e bastante diversos entre si, que são os transtornos psicóticos e também os transtornos da personalidade antissocial. São duas coisas bem diferentes, a gente vai ver um pouquinho de cada uma, então. E nós utilizamos especialmente dois livros da Joana de Ângeles, que é O Triunfo Pessoal e O Encontro com a Paz e a Saúde. Depois, quem quiser de repente aprofundar alguma coisinha, pode pegar nesses materiais, certo? Só vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência com a minha tosse, tá? Mas vamos em frente. Primeiramente, então, os transtornos psicóticos, eles se caracterizam por uma fragilidade do ego que não consegue manter os conflitos, os conteúdos inconscientes lá no inconsciente. E aí, alguns elementos que ficam normalmente, que o ego dá conta de manter mais inconscientes, eles acabam aflorando. E aí a gente vai ter uma série de sintomas muito característicos. E quando a gente fala de transtornos psicóticos, como um exemplo, a gente pega a esquizofrenia, tá, gente. E aí os sintomas que caracterizam esse transtorno são os delírios, que são crenças fixas que a gente não consegue modificar, mesmo que tu mostre, assim, evidências do ponto de vista racional muito óbvias, não adianta. São crenças que a pessoa se agarra e tu não consegue desmontar, os delírios. Eu acompanhei um paciente na época que o Obama era presidente dos Estados Unidos esse paciente tinha um quadro de esquizofrenia bastante grave e ele acreditava que se comunicava com o Obama através de um radinho que só ele via. E aí, assim, não adianta tentar convencer que não adianta entrar no delírio, sugerir, quem sabe, meu amigo, já está na hora de se aposentar, já trabalhou bastante, não importa o que se faça, a pessoa tem um apego ao seu delírio de uma maneira que, se a gente for estudar mais detidamente, esse delírio ele tem um significado, ele tem um sentido. No caso desse paciente, era como se aquele delírio era uma companhia que ele tinha, porque sem aquilo ele não tinha nada. Então ele tinha uma certa importância, ele se sentia importante naquela função que o delírio trazia para ele, né? Então é muito difícil de trabalhar com o delírio, porque a pessoa tem um apego, é difícil de tirar o delírio da pessoa. E são coisas assim, né, desde esse nível mais gritante, assim, como de nível às vezes mais sutil. Então, os delírios são isso, são pensamentos, são crenças. As alucinações, que podem ser, são distorções da percepção e podem ser auditivas, visuais, do tato, do paladar, do olfato, todos os nossos sentidos, eles podem ser perturbados e a pessoa enxergar coisas que não tem. É diferente de enxergar espírito, tá? Pra gente que é espírita, a gente tem um desafio a mais, que é diferenciar o que que é uma percepção espiritual e o que que é uma alucinação, porque às vezes é parecido, né? Às vezes as pessoas escutam vozes que dizem coisas para elas, e que aí tu fica na dúvida, poxa, será que tem espírito falando? Será que é uma alucinação? Então é bem difícil, né? E de qualquer maneira a gente aborda assim, considerando, bom, mas vamos pensar junto, né? O que que essa voz está te dizendo? É uma coisa que é pro teu bem, que é pro teu engrandecimento? É para tu te machucar, se cortar, fazer alguma coisa contra a tua própria vida? Então, né? A gente conversava assim com os pacientes, no sentido de poder então fazer uma reflexão
acerca daquela voz, o que que é possível a gente pensar. Então, às vezes, o paciente é mais integrado, consegue, né, ter uma noção, puxa, é mesmo, né? Essa voz está dizendo que é para eu ali bater naquela pessoa. Então, isso não é uma coisa boa. Então, a gente conversa a respeito da alucinação, do delírio. Só para vocês terem uma ideia, tem um livro, eu não sei se eu já citei aqui no curso com vocês. É um livro muito simples que se chama Céu Azul, ao estilo daquele Violetas na Janela. É um livro assim que eu gosto de indicar para pessoas que estão começando a estudar o espiritismo, mas mesmo para gente que já estuda há algum tempo, tem uns elementos muito ricos. E aí tem uma cena de uma percepção. Os espíritos obsessores estão obsediando uma moça e eles plasmam uma barata gigante. Eu já contei essa para vocês. E Não. aí ela tem uma percepção mediúnica, ela enxerga aquela barata gigante que não existe, é um elemento plasmado no campo espiritual, mas que ela percebe pela capacidade mediúnica que ela tem. E ela se apavora com aquilo, e aí as pessoas na história confundem, acham que ela tá alucinando e tal. Então, realmente, assim, é uma tarefa muito difícil ver o que que é o que, né? Mas, então, assim, o delírio mesmo é uma distorção do pensamento, do raciocínio, a alucinação é uma alteração na percepção, que também fica distorcida. E os espíritos também têm alucinações, tem mais essa, né? Eu me lembro de ter lido em materiais do Manuel Filomeno de Miranda, às vezes do espírito estar lá na colônia espiritual com os mentores em volta e estarem alucinando que os seus perseguidores estão lá dentro atrás deles, por questões assim muito impregnadas de culpa, de traumas, e eles estão ali, estão vendo aqueles, não, mas calma, meu amigo, você está aqui, você está protegido e tal, e o espírito pensar que está sendo perseguido. Então, isso a gente vê também. Mas quando a gente está falando de esquizofrenia, então a gente vê esses elementos, né? Delírios, alucinações, o pensamento ou o discurso desorganizado, a pessoa às vezes começa a falar coisa com coisa, até o comportamento motor muitas vezes fica desorganizado, né? A pessoa fica muito atrapalhada, ou às vezes apresenta catatonia, que é uma coisa de ficar completamente assim, parado, como se tivesse alheio ao mundo externo. Sintomas de perda ou diminuição das capacidades mentais, como, por exemplo, a vontade, o afeto, né? Então, agora, esses sintomas, assim, eles podem caracterizar um quadro de esquizofrenia, que é o que a gente está falando aqui, mas é importante dizer que quando vocês virem uma pessoa com esse quadro, tem que mandar para uma avaliação clínica. Por quê? Em idosos, por exemplo, até uma falta de vitamina B12, até uma infecção boba, uma infecção urinária, por exemplo, que não está sendo tratada, pode dar sintomas de paranoia, sabe? Então, alguns sintomas psicóticos podem ser induzidos por quadros orgânicos simples de se tratar. Então, quando vê uma pessoa assim, tem que encaminhar para uma avaliação médica, né? E aí, estando tudo bem no restante do quadro, do corpo da pessoa, aí a gente passa então a pensar na questão mental. É importante dizer também assim que momentos, né, de puberdade, menopausa, andropausa, que a gente tem muitas mudanças orgânicas, também podem ser favoráveis à aparição de quadros desses aí, certo? Claro que a gente sabe que todos os quadros, por mais que tenham um elemento hereditário, que tenham essa parte orgânica da coisa, tem relação com o nosso passado espiritual, né? Coisas que a gente traz das nossas experiências anteriores, que ficam impregnadas no nosso psiquismo e que afloram no momento oportuno como uma oportunidade de refazimento, de reorganização do nosso campo mental. Então, muitas vezes, assim, situações de consciência de culpa vivenciadas em outras vidas, crimes que não foram justiçados, né? Essas coisas acabam esculpindo, como os espíritos dizem, né, na vibração do corpo perispiritual e faz com que essas situações depois ressurjam. E a pessoa se vê como se estivesse vivenciando uma realidade que estava lá no passado. A gente vê essa distorção da realidade que envolve o paciente. Então, é importante dizer que nos quadros psicóticos, a gente tem uma ruptura com a realidade.
a pessoa tem muita dificuldade de entender a realidade tal qual ela é. Há uma fragmentação da personalidade, certo? A gente chama na psicologia, o termo que a gente usa é dissociação, fica dissociado, né? Uma parte da pessoa fica presa em outra coisa, outras questões mentais que não é a realidade objetiva. E aí a gente vê, né, esses quadros de sofrimento e sintomas de uma grande variedade. Muitos pacientes têm uma conduta bizarra ou esdrúxula que denotam essa desagregação mental. Mas, de qualquer maneira, é importante dizer, conforme a Joana de Ângeles aborda, que, em qualquer hipótese, a pessoa com esquizofrenia é um espírito que muitas vezes perdeu o endereço de si mesmo, que carrega culpas, que se refugia na sua alienação. E aí a gente vê esses fenômenos, então, que ficam impressos no perispírito através desse movimento que a gente faz de sermos atraídos para os genes, né, que vão se encarregar da nossa organização biológica e vão corresponder àquela nossa necessidade evolutiva. Então a gente reencarna, como nós sabemos, nos locais, através de pessoas que tenham os fatores preponderantes para a formação fisiológica que vai corresponder à instalação desse transtorno. Então, é por acaso, né, que a gente reencarna numa família propensa a ter esse quadro, através da lei de afinidade, aqueles que estão comprometidos se reencarnam em grupos familiares para resgatarem juntos. Então, também não é por acaso que a pessoa tem um familiar com esquizofrenia, um esposo, uma esposa, uma mãe, um filho, né? E claro, né, se a gente tem uma família com uma condição psicológica mais favorável, vai poder dar um suporte melhor para essa pessoa. Se tiver uma família muito conflitante, com um monte de conflitos psicológicos e tal, vai desencadear, né, talvez até um pouco mais cedo, essas reações psicológicas relacionadas a esse distúrbio. Mas, de qualquer maneira, o que é importante dizer é que as raízes desse transtorno, elas estão no cerne profundo do ser, como diz a Joana de Ângeles. Então, todas essas coisas, né, manias e suspeitas, inseguranças e complexos de inferioridade, ou complexo de superioridade também, narcisismo, timidez, tormentos sexuais, são tudo comportamentos que se encontram enraizados no espírito, conforme a mentora diz, né? Então, de qualquer maneira, mesmo assim, quando são situações, quando a gente fala assim de situações ligadas a crime, né, que a sociedade não toma conhecimento e a pessoa não é pega na ocasião, aquilo fica dentro do nosso inconsciente e a gente carrega por muito tempo. E muitas vezes o sentimento de culpa vai acabar destrambelhando a nossa organização psíquica e vai fazer com que a gente se perturbe depois ao longo da nossa caminhada espiritual. De qualquer maneira, problemáticas como essas são oportunidade de liberação dos erros e identificação com a vida e com o equilíbrio. A gente sempre costuma, né, trabalhar com esses pacientes a importância de se focar nas ações do presente, para que no presente a gente possa começar a fazer registros positivos que façam a gente se orgulhar de si mesmo, para poder ir superando as culpas passadas, porque todos nós temos condições de fazer o bem, né? Quando a gente fala assim dentro do espiritismo da caridade, especialmente da caridade moral, e o quanto a caridade ela tem um papel interessante na reconstituição dos tecidos sutis. Essa colocação a Joana aborda, e não só ela, o Manuel Filomeno de Miranda também, e eu acho muito rica, porque a ação da caridade para reorganizar os nossos tecidos do perispírito. Então, vocês veem o quanto as nossas atitudes vão ajudar com que a gente se reharmonize também. E aí eu gostaria de contar para vocês uma situação que eu vivenciei quando eu trabalhei num hospital psiquiátrico aqui em Porto Alegre, uma cena muito bonita que eu gosto de usar para exemplificar isso, assim. A gente estava numa unidade psiquiátrica de pacientes crônicos, assim, com
com transtornos mais variados, assim, mas especialmente quadros de esquizofrenia. E estávamos num grupo conversando sobre questões, né, emocionais de cada paciente, numa unidade feminina, e tinha uma paciente num quadro muito grave, que ficava perambulando pela unidade, andando para lá e para cá, assim, parecia estar completamente alheia a tudo que estava sendo conversado. Enquanto isso, uma outra paciente estava contando a sua história, relatando uma situação muito difícil que ela vivenciou e tal, e ela começa a chorar. Nesse instante em que ela começou a chorar, a outra paciente, que estava aparentemente alheia a tudo, se aproximou e deu um abraço nela de uma maneira tão comovente que ficou todo mundo espantado, assim, ninguém esperava que ela estivesse compreendendo qualquer coisa que estava sendo dita ali. E ela veio e deu um abraço, assim, emocionou a todos no grupo. Então foi um ato de caridade tão bonito e que nos faz pensar que a gente pode ter perdido tudo, sabe? A gente pode não ter dinheiro, a gente pode não ter nada, a gente pode ter perdido inclusive a sanidade mental e pode ainda assim fazer a caridade. Então, é através desses pequenos atos que a gente vai construindo um novo futuro, né? Porque se a gente está vivenciando uma doença dessas, uma situação difícil, a gente está colhendo coisas que nós plantamos em algum momento da nossa história, como costuma ser com qualquer situação que a gente está vivenciando, é no plantio de agora que a gente vai propiciar uma situação futura mais harmônica. E aí a gente pode ter um quadro muito difícil, e mesmo assim a gente pode estar plantando o amor, plantando a caridade, fazendo coisas simples, né? Não é coisas grandiosas assim, ajudando um, ajudando o outro, e aí a gente vai então reconstituindo a nossa organização mental. Então, a nossa saúde mental, assim como a nossa saúde física, ela é resultado da harmonia entre o self e o ego, que a gente sabe, né, estudando Joana, que tem a ver com uma identificação de uma finalidade existencial e com o cumprimento de deveres de iluminação e de paz interior, que é irmos então construindo essas possibilidades, né? E a gente sabe, né, que quando a gente fala do espiritismo, a gente tem ainda uma patologia que acaba vindo junto com os transtornos, tanto nesse como no próximo que eu vou falar em seguida, que é a questão das obsessões, a interferência dos seres desencarnados, que vão piorar o quadro, né? E que acaba fazendo com que se torne importante também dar uma atenção a essa parte mediúnica. Porque a imposição psíquica, né, da outra mente que está ali perturbando, também vai influenciar os neurotransmissores, né? Porque essa parte cerebral, todos os quadros mentais que a gente vê, a gente costuma trazer síndrome do pânico, ansiedade, depressão, esquizofrenia, todos eles, do ponto de vista orgânico, eles representam uma alteração ali dos neurotransmissores, que é a química cerebral. Cada transtorno são neurotransmissores diferentes ali que são que estão em desalinho, né? E aí a medicação psiquiátrica vai ser muito importante para poder organizar isso. Muito perigoso dizer para a pessoa, não, trata só a mediunidade, não precisa tomar remédio forte. Meu Deus do céu, a gente já ouviu esse tipo de coisa. É muito importante a medicação para organizar isso, né? Mas quando nós temos casos também de obsessão, se faz imprescindível o acompanhamento espiritual, o apoio espiritual para poder encaminhar. A gente sabe que nós vivemos num universo de intercâmbio de mentes, onde as afinidades psíquicas vão se afinando, aquilo que tem sintonia vibratória vai se atraindo, e a gente vai então decodificando essas mensagens, né? Os nossos cérebros vão decodificando essas mensagens mentais que nós vamos captando uns dos outros. A gente vive num universo de mentes aí. A gente sabe que com a desencarnação, ela não acaba com a gente, com o nosso psiquismo, então os seres desencarnados continuam ligados às pessoas que lhes fizeram bem ou mal, e muitos às vezes vêm com raiva de coisas do passado, querendo se vingar. Então, a Joana de Ângeles diz que o campo dessas intercorrências espirituais é muito vasto, mais do que se pode imaginar, e que seria muito estranho a gente não encontrar quadros obsessivos, junto com transtornos psicóticos ou neuróticos ou de qualquer natureza. Então, sempre vai ter, né? Só que eles nunca vêm sozinhos, né? Sempre vai ter, então, esses dois elementos que precisam ser tratados.
E aí, o que que acontece? O que que a Joana sugere, né, em busca da saúde mental, que a gente precisa pautar nossa existência nos valores éticos, nobres, compreendendo a finalidade da existência, podendo direcionar os nossos sentimentos e os nossos conhecimentos em favor do progresso, do bem-estar de toda a sociedade, e aí a gente vai construindo a nossa saúde mental. A Joana diz que é muito importante a integração do ser na vida, em caráter de plenitude, poder participar de boas obras e poder, assim, utilizar todas as terapias acadêmicas oferecidas no tratamento da esquizofrenia. Então, os transtornos psicóticos são esses, tem essa característica, então, de perturbação no contato com a realidade, certo? E essas alterações de percepção e de pensamento. Depois, o outro transtorno que a Joana fala também nessa parte são os transtornos de personalidade antissocial, que se caracterizam por uma falta de empatia com os outros e um desprezo pelas obrigações sociais. Então, é uma questão com a sociedade, é uma questão de empatia. Aí a gente tem também alguns itens que a gente utiliza para poder diagnosticar, identificar esses quadros, né? Que começa por um padrão de desconsideração e violação dos direitos dos outros, um possível transtorno de conduta desde a infância, que se manifesta assim por agressão a pessoas ou animais, destruição de propriedade, fraude ou roubo, ou grave violação a regras. A questão é toda com regras, assim, uma incapacidade de se adaptar a normas sociais, cometendo atos que muitas vezes constituem motivo de detenção, tendência à falsidade, mentiras repetidas, trapaças, uso de nome falso, impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro, muita irritabilidade e agressividade, lutas corporais, agressões físicas, descaso pela sua segurança e dos outros, que pode se manifestar por direção imprudente, múltiplos acidentes, velocidade excessiva, ou então dirigir sob uso de drogas e álcool. Uma irresponsabilidade reiterada, a pessoa não consegue honrar obrigações de trabalho ou então obrigações financeiras. A ausência de remorso, que é o principal, né? Uma indiferença ou uma racionalização em relação a ter ferido, maltratado ou roubado outras pessoas. É como a pessoa tem uma ideia assim: perdedores merecem perder, a vida é injusta mesmo. Eu me lembro uma vez um paciente antissocial que eu pude acompanhar, não em consultório, tá, gente? Porque assim, ó, esse paciente não vem para terapia a não ser que tenha uma imposição judicial ou que tenha outros interesses, né? Mas assim, onde é que a gente acaba atendendo como psicólogos assim esses pacientes? Em unidades de dependência química, às vezes, né? Esse paciente em específico ele tinha se internado para tratar a intoxicação do crack, pelo crack, e aí possibilitou que nós atendêssemos ele durante algum tempo. Mas ele contou de um assalto que ele assaltou uma moça aqui em Porto Alegre, e ele se referia à história, assim, dizendo como se fosse culpa dela, assim, ela estava lá na rua tal, andando, era 2 da manhã, carregando R$ 900 na bolsa, ela estava pedindo para ser assaltada. E ele se achou ainda bonzinho porque ele deixou ela ficar com a chave de casa e a identidade dela. Então, assim, é uma incapacidade de reconhecer que o errado é ele. Né? Não, para eles, o errado é a vítima que foi trouxa, a vítima que é boba, a vítima merecia aquilo que passou. Então, realmente, assim, é um transtorno muito complicado da pessoa não ter empatia, né? Aqueles filmes que a gente vê de criminosos seriais se enquadram aqui. A gente tem vários níveis, assim, dentro desse transtorno, desde um nível, assim, de pessoas que cometem
mentiras e trapaças e tal, mas que conseguem mais ou menos se inserir na vida social, até outros que ficam completamente alheios e que vão a um extremo assim de criminosos seriais. Como é que a gente entende do ponto de vista espiritual esses quadros tão graves, né? A gente sabe que a trajetória evolutiva do espírito ocorre mediante a nossa passagem pelos diversos reinos da natureza. E aí a gente vai transmitindo de uma fase para outra as conquistas realizadas. Quando a gente passa do ciclo animal para o humano, a gente tem um período de grande fixação nos instintos e nos automatismos fisiológicos. Esses automatismos fisiológicos, eles têm como função a própria manutenção da vida, então eles não são ruins. O instinto ele não é ruim. Só que o que que acontece? Essa predação inconsciente acaba sendo responsável nessa transição pelas manifestações de violência, nessa fase mais primária da humanidade. Então, quando a nossa natureza animal predomina, os instintos primários, eles têm mais força que a inteligência. E às vezes mais força que a razão, que a consciência, e aí se desenvolve isso que a gente vê como perversidade. Então, os antissociais, são esses pacientes com transtorno de personalidade antissocial, são pessoas que manifestam uma distorção importante na personalidade, que não conseguem desenvolver a empatia. E aí eles não se ajustam no grupo social. O self, nesse caso, ele está desintegrado do ego, ele sofre uma fissura. E aí essas pessoas se associam ao crime, à violência, muitas vezes até ao terrorismo. O empenho deles se centra no prazer do momento e sem remorso. Eles podem agredir ou maltratar até pessoas que deveriam ser pessoas queridas. E eles são conscientes do que eles fazem, só que são irresponsáveis. Então, diferente dos outros, que são os psicóticos, que às vezes estão fora da realidade, acham que estão sendo perseguidos, estão enxergando um monstro vindo atrás deles, e aí de repente podem ser agressivos para se defender ou alguma coisa assim, aqueles não têm consciência. Mas esses aqui eles têm, só que eles não têm responsabilidade e não têm controle da impulsividade. Então, eles não devem ser confundidos com criminosos comuns, porque eles têm uma formação distorcida da personalidade. E aí eles se tornam incapazes de obedecer a qualquer código. E o prazer mórbido dos crimes é que vai estimulando eles ao prosseguimento. Uma coisa doentia, é uma tentativa inconsciente de preencher o vazio existencial. É interessante dizer que análises do cérebro dessas pessoas mostram certas anormalidades que tem uma certa imaturidade cortical que acaba fazendo com que é como se eles ficassem sempre num estado meio de sono, como se fosse um estado não totalmente acordado. E aí essas pessoas se sentem meio indiferentes ao perigo. E eles buscam inconscientemente motivações estimuladoras pela emoção intensa. É uma tentativa de superar o tédio e a monotonia. São pessoas assim, que vivem um intenso vazio existencial, tédio e monotonia. Um outro caso que eu acompanhei era um rapaz que ele tinha tido envolvimento com o crime, ele tinha assaltado muito no passado, e no momento em que nós acompanhamos ele não estava mais envolvido com o crime, ele estava conseguindo se manter distanciado daquilo, mas sabe o que que ele buscava fazer? Ele saltava de paraquedas. Ele precisava de emoções muito intensas para se sentir assim sair do tédio da monotonia. E daí, enquanto ele pulava de paraquedas, ele não roubava os outros. Olha que interessante, né? Então, uma canalização que ele encontrou para direcionar esse funcionamento patológico dele e se afastar do crime. No caso, assim, com relação à parte psicológica, a gente tem muitas vezes a família com ausência de amor real por parte das figuras parentais na atual existência. Pode ter relação com um lar desagregado e convivência infeliz, com pais agressivos ou indiferentes, né, que vai desenvolver no sujeito o ódio que vai se refletir na sociedade. A Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, ela tem um pequeno parágrafo que eu quero ler para vocês,
porque eu acho bem importante com relação a esse transtorno grave, que ela diz assim, ó, toda vez quando um paciente desses agride ou fere, mata ou estupra, no seu inconsciente ele está fazendo a mãe ou ao pai detestados que pretende destruir. De alguma forma, essa é a história de criminosos seriais, de bandidos profissionais remunerados para o crime, que apresentam altíssimo índice de crueldade sem que se deem conta do estado em que se encontram. As punições legais que lhes são aplicadas, infelizmente, nada conseguem no que diz respeito à sua modificação emocional. Mais corretos seriam as tentativas de tratamento psiquiátrico para torná-los úteis no cerceamento à liberdade, pelo menos a si mesmos, e mais remotamente à sociedade, a qual não se sentem vinculados. Então, tu vê que cercear a liberdade dessas pessoas é importante, às vezes até uma medida de caridade, nesses casos, para que a pessoa não continue cometendo crimes, né? Então, é muito importante. E essas pessoas se sentem injustiçadas, né, pela sociedade, mas nós sabemos que todas essas situações que esse espírito precisa enfrentar diz respeito a uma auto-herança moral e espiritual também. Sempre, sempre vai ter a ver com a nossa herança, de nós mesmos, né, do nosso passado espiritual, que tem relação com as nossas encarnações anteriores. Agora, nesse caso, são pessoas que têm um bom nível de conhecimento, têm uma aparência de normalidade, podem dissimular sentimentos, só que essa dissimulação ela não se sustenta por muito tempo, porque essas pessoas têm muita dificuldade de tolerar frustrações, né? Mas são pessoas rápidas no raciocínio, podem ser pessoas muito sedutoras e que exploram os sentimentos dos outros, né? São pessoas que tendem a ser muito solitárias, muito arrogantes, difícil se vincular a algum grupo, a não ser que seja como líder, né, para poder atender ao próprio egoísmo. E são pessoas que têm uma tendência à promiscuidade e uma tendência a viver constantemente em conflito. Na infância, essas pessoas geralmente têm uma história de maus tratos com animais ou de outras crianças, né, uma indiferença a tudo e a todos. E na vida adulta, são pessoas que têm dificuldade de se vincular ao trabalho, porque o trabalho comum eles sentem como se estivesse muito abaixo deles. E daí acabam, às vezes, não conseguindo nem prover o autossustento e se envolvendo em situações de crime, né? Então, são pessoas que acabam estando mais propensas a morrer prematuramente, de formas violentas, em função desse quadro. E é com acréscimo também a esses quadros aqui, da mesma maneira que a gente falava com relação aos outros, a gente tem a problemática dos quadros obsessivos. Nesse caso, o que que acontece, né? A vibração mental agressiva e violenta atrai equivalentes mundo espiritual que vão agravar ou tornar esse problema mais complexo. O mesmo intercâmbio de mentes, adversários do paciente ou até adversários da própria sociedade encontram neles a possibilidade de ação. Heranças do passado, a culpa inconsciente vai proporcionando essa sintonia com as mentes desencarnadas. E também, né, na existência atual, as vítimas do passado acabam vindo se vingar e tornando o quadro mais grave. O que que a Joana de Ângeles fala com relação ao tratamento? Porque na psicologia atual, a gente tem assim que esses transtornos eles não têm cura, né? Então, o que que se consegue, né? Alguns tratamentos que ajudam a minimizar um pouco esses quadros. E é o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Essas pessoas não buscam psicoterapia, a não ser que tenham um interesse camuflado ou que seja por ordem judicial. Então, a Joana de Ângeles vai falar que o caminho terapêutico para esse transtorno grave, se o paciente se permitisse, seria sair dessa consciência de sono para um outro patamar de despertamento. Porque o self de todos nós possui o amor. Então, mesmo sendo pessoas muito cruéis, que são, né, que têm esse transtorno de personalidade, dentro de si tem algum afeto por alguém ou alguma coisa.
Tem uma cena tão linda do livro. Sabe aquele livro que conta a história do Marquês de Sade? É Sexo e Obsessão, do Divaldo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. É muito bonito. Quem não leu, vale a pena ler. Eu vou dar um pequeno spoiler, assim, só para deixar vocês com vontade, mas eu não vou contar muita coisa, porque tem bastante coisa nesse livro. Mas o Marquês de Sade, tanto enquanto esteve encarnado aqui na Terra, como depois na pátria espiritual, ele foi uma liderança, assim, não é à toa que o termo sadismo veio do nome dele, Marquês de Sade, sadismo, porque ele foi uma pessoa muito perversa e no plano espiritual liderava também espíritos, assim, muito transtornados nesse sentido. E aí, nesse livro, conta a cena do resgate desse espírito. Gente, eu vou contar para vocês, vocês não fiquem chateados comigo, é só esse pedacinho. Porque é uma cena tão linda, é um espírito, assim, uma alta liderança umbralina lá, assim, que, meu Deus, há quantos séculos ele estava lá chefiando hordas maldosas no umbral, né? E quando os mentores chegam lá para fazer o resgate a ele, a mãe do Marquês de Sade, que é um espírito de alta envergadura moral, chega lá e ela começa a cantar uma música de niná. É uma cena tão bonita, ela começa a cantar uma música de niná e aquele espírito tão bravo assim, e maldoso, e não sei o que não é sensibilizado por nada, começa a chorar, gente, e acaba reduzindo de tamanho, vai pro colo dela. E então, assim, dentro de cada um de nós, mesmo da criatura mais perversa da face da Terra, existe o sentimento de amor. E que em algum momento aquilo pode ser tocado, e todos nós, chega uma hora que a gente cansa, né? Esses espíritos, a gente vê pela literatura espírita que estão nessas regiões. Tem uma outra cena que eu não me lembro agora se é desse livro aí, que os obsessores, tem dois espíritos mentores que estão indo fazer um trabalho e o chefe lá dos obsessores prendem eles no umbral. Essas coisas a gente só pode falar entre nós espíritas, né, gente? Mas enfim, vocês sabem do que eu tô falando. E aí, eles dizem, porque eu não vou deixar vocês saírem daqui agora que vocês entraram. E daí eles dizem pro chefe obsessor lá o seguinte: Pois é, meu amigo, mas eu vou dizer uma coisa: se você nos deixar aqui, por nós tudo bem. A gente vai ficar aqui falando de Jesus, falando do Cristo. Tem tanta gente cansada do mal aqui dentro que a única coisa que vai acontecer é que um monte de gente vai acabar. Seguindo, seguindo a mesma linha que nós, né? Acabando por se voltar ao Mestre Jesus. E daí o obsessor se convence de que realmente não ia ser uma boa, ele ia acabar sendo uma má influência lá dentro e acaba deixando eles saírem, né? Porque a gente cansa do mal, sabe? E essa monotonia, esse tédio, esse vazio existencial chega uma hora que não se sustenta nas ações do mal. O amor se faz necessário. E esse amor existe dentro de todos nós, mesmo quem tenha um transtorno dessa gravidade. E que é uma pessoa mais transtornada do que um exemplo desses, assim, o Marquês de Sade, depois mostra até o processo de reencarnação dele muito bonito. Aí eu vou deixar para vocês lerem o livro, Sexo e Obsessão. E então o que que acontece, né? Lá no fundo existe essa manifestação. E aí a Joana de Ângeles vai falar que a terapia para esses casos, dados como incuráveis pela ciência atual, precisaria de uma intervenção muito enérgica, acompanhando a marcha do eu para o nós, saindo desse egoísmo, saindo para uma psicoterapia grupal para despertar o interesse para fora do ego, um trabalho de formiguinha, assim, né, devagarinho. E a terapia mais segura seria a humanidade não revidar com ódio, porque isso é que é uma coisa difícil, né? Quando a gente vê uma pessoa muito perversa fazendo maldade, o que que desperta em nós? A nossa maldade. A sombra de um desperta a sombra do outro. É impressionante, é só ver. No Brasil, a gente teve bons exemplos aqui nesse sentido com a política e seguimos tendo, né? Mas tivemos um episódio mais grave nas eleições presidenciais, onde cada um projetava sua sombra num ou no outro candidato, né? E aí a gente tem palco para mais variadas expressões sombrias de um e de outro partido. Eu não estou manifestando, né, nem defesa de um lado nem de outro, porque todos os lados demonstram isso, infelizmente. Então, assim, a sombra de um desperta do outro. As pessoas tinham raiva, né? Então, quando a gente vê uma pessoa cometendo um crime hediondo, o que que costumam dizer? Tem que ir para a cadeira elétrica, tem que matar, tem que isso, tem que aquilo, que acaba sendo o quê? A manifestação igual de um primitivismo absurdo,
que vai pautar no tirar a vida, na ação cruel, é diferente de poder deixar essa pessoa sem a liberdade, porque não está sabendo fazer uso da sua liberdade, um modo educativo, né? É diferente disso. Então, o que que acontece? A terapia mais segura, segundo a Joana, seria não revidar com ódio, mas, ao contrário, oferecer amor que iria alcançando suavemente essas criaturinhas. Fundamental o acolhimento afetivo por parte da família, com vistas à recuperação da autoestima, da autoconfiança, né? A gente sabe que a instalação desse distúrbio de personalidade é muito longa, então o tratamento também exige uma libertação das raízes perturbadoras. Uma cena muito linda que eu via no hospital psiquiátrico, lá na parte de dependência química, onde a gente via muitos pacientes, assim, já tinham incomodado tanto a família, não são só pessoas com esse tipo de transtorno de personalidade, né? As pessoas iam lá para tratar questões relacionadas com droga, mas tinham muitos que eram antissociais. E, e já tinham incomodado tanto a família que, na maioria dos casos, a família já não queria mais nem saber. Então, eles não recebiam visita no dia de visitação. Mas aqueles que recebiam visitas, gente, aquilo me comovia. As mãezinhas das criaturas, uns baita de uns marmanjos, sem vergonha lá dentro, assim, e as mãezinhas, aquelas velhinhas, pegavam 2, 3 ônibus para chegar até o hospital, iam lá levar uma frutinha, uma pera, uma maçã, sabe? Toda semana, coisa mais querida. Então, assim, esse afeto é fundamental, não é deixar a criatura fazer o que quer. Eu entendo, assim, que às vezes o amor precisa ser exigente, não dá para deixar quebrar tudo dentro de casa, não dá para deixar usar droga dentro de casa, mas essa manifestação amorosa daquelas senhoras indo lá levar frutinha para seus filhos, mesmo aqueles bem malandros que a gente via que estavam lá não queriam nada com nada, porque tinha uns que diziam pra gente, eu tô vindo aqui para parar de usar o crack por um tempo, porque eu tô muito magro, quero ganhar peso para ficar bonitão, e depois eu vou voltar a fumar pedra lá fora. Então, é difícil, assim, né? A gente se comover, se sensibilizar com uma pessoa que não tá nem aí nem para si mesma nem pelos outros. Mas o que a Joana de Ângeles nos traz é isso, assim, que não dá para revidar o ódio com o ódio, que a gente precisa então poder de alguma maneira emanar amor para que isso possa ir alcançando devagarinho, e a gente sabe que não vai ser de uma hora para outra, não vai ser rápido. A mentora fala também de regressão de memória para diminuir o fluxo dos sentimentos contraditórios. A gente vê muito nos livros espíritas, é, no plano espiritual, os mentores utilizando regressão de memória para tratar casos assim muito perversos. Diga-se de passagem que sempre com muito cuidado, né? Não é assim, ah, quero saber quem é que eu fui na outra encarnação, vou lá fazer uma regressão de memória. Mas a gente corre o risco de acessar conteúdos que a gente não tenha condições de lidar, e depois para buscar o equilíbrio é complicado, né? Então, assim, são casos muito bem avaliados, né? Obviamente, a mentora cita isso considerando, né, pessoas bem treinadas para fazer, casos bem avaliados, não é todo mundo, não é de qualquer maneira que a gente deve ir lá cutucar as nossas lembranças das outras encarnações. Até porque, assim, né, gente? Quem acha que foi florzinha na outra vida, realmente está muito enganado. Nós estamos aqui no planeta Terra, ainda de provas e expiações, quase de regeneração. Não é porque a gente é florzinha que se cheira. Então, a gente tem muita coisa difícil no nosso passado. E acessar essas questões não é fácil. Às vezes a gente precisa para tratar alguma coisa, né? Mas a gente deve ter muito cuidado. E coisas muito valiosas também são as praxiterapias, que são terapias de trabalho, pequenos trabalhos manuais que possam desviar aquela obstinação dos pacientes, que possam se interessar por atividades novas, conversações pacientes e contínuas, músicas relaxantes, danças, todo o arsenal psicoterapêutico pode ser útil no sentido também de ir trazendo, sabe, trazendo a criaturinha para fora dessas fixações mentais. Leituras saudáveis que possam apresentar outros padrões de conduta, expressões de solidariedade, você vai entrando devagarinho na cabeça, compaixão, que isso também existe no mundo. Isso lentamente vai se fixando no psiquismo e vai sensibilizando.
Ah, vai curar de um ano para o outro? É claro que não, mas isso vai entrando. Tudo aquilo que vai entrando, sabe, vai botando as sementinhas lá dentro da mente da criatura, das nossas mentes. E o uso de medicamentos também para controle de impulsos, para irritabilidade, às vezes até para tratar coisas que vêm junto, depressão, sabe? Por incrível que pareça, assim, eu costumo comentar, né? Muita gente pensa que bandido, por não sentir culpa, tem uma vida feliz porque não sente culpa, e não é verdade, né? Eles não eles têm essa ausência de remorso, só que isso fica inscrito dentro do inconsciente. Tanto que na hora oportuna aquilo vem e cobra a conta. Muitos deles relatavam pesadelos terríveis, sabe? Então, até com as vítimas, né, espirituais. Então, essas coisas ficam perturbando, são pessoas que se sentem perturbadas, não têm vida feliz. Pode ter certeza. A terapêutica espírita também pode oferecer os passes, a desobsessão para orientar os espíritos que possam estar vinculados, desenvolver o hábito da prece para ajudar a atrair os benfeitores espirituais que vão auxiliar o paciente, vão inspirar boas reflexões, proporcionar um pouquinho de bem-estar. E o que a Joana vai dizer é que a terapia preventiva se torna urgente na nossa sociedade, sabe? A gente poder ter uma educação moral que seria uma, o que ela chama de uma psicoterapia preventiva eficiente. Essa educação moral, o conhecimento espiritual, de onde é que a gente vem, para onde é que a gente vai, o que que a gente está fazendo aqui, né? Compreender os nossos vínculos com o passado infeliz, que é de lá que procedem essas coisas todas, e a gente pode, então, dessa maneira, ir afrouxando esses vínculos com o passado. Então, ela vai dizer assim que vai chegar um momento em que os violentos e os perturbados psiquicamente vão ser amados e atendidos por uma medicina mais humana, e que o homem, o ser humano, iluminado pelo amor e pela ciência do espírito, vai poder modificar o mundo à sua volta, porque a nossa sociedade, ela é formada por todos nós indivíduos que a constituímos, né? Então essa a mudança que a gente quer ver do ponto de vista social, ela é construída devagarinho através, então, de cada um de nós, dos indivíduos. Então, esses são os transtornos graves. Isso é o que eu queria trazer para vocês. Tem um outro livro que nós, aqui da AME Brasil, a gente tem aqui, ó, vocês devem conhecer, porque a gente usa bastante, né? Quem estiver assistindo, onde a gente junta algumas informações da mentora, faz um estudo em toda a série psicológica dela a respeito dos diversos transtornos, e tem desse aí também. Então, são os transtornos psicóticos de um lado e os transtornos da personalidade antissocial, bem diferentes entre si, né? Mas que dentro desse capítulo aí dos transtornos graves, a gente costuma estudar. E eu gostaria de deixar uns minutinhos, então, para a gente poder conversar, ver se vocês gostariam de trazer alguma coisa, alguma contribuição, alguma dúvida que tenha ficado. Vamos ver se a gente consegue conversar um pouquinho. Oi, oi, Michele, Olá, tá me Mônica, escutando? estou te escutando, Isso, pode tudo bom? falar. Tudo bom? Você falou no início sobre ah, essa reorganização dos tecidos sutis. Mas a minha questão é, quer dizer que tanto o ambiente, tanto a caridade, que pode se organizar, como também, ao contrário, pode acontecer através de um ambiente doentio, não só dele mesmo, que já está desequilibrado, mas do ambiente que não propicia esse reerguer essa Sim, pessoa. É exatamente. isso. Sim, exatamente. Lembrando que o seguinte, né? Tanto o ambiente vai ter a sua influência, um ambiente acolhedor, saudável, amoroso, vai favorecer o bem-estar, como um ambiente perturbado, doentio, patológico, agressivo, vai desfavorecer, sem dúvida. Claro, quanto mais evoluído o espírito for, mais ele vai ter forças sobre o meio onde ele está inserido, né? Um espírito assim muito frágil do ponto de vista moral, quando se reencarna num ambiente muito difícil, ele é arrastado para aquilo junto, né?
Agora, um espírito mais evoluído, mesmo se reencarnando num lugar muito hostil, ele vai, pelo contrário, até conseguir contagiar os que estão lá. E o que que acontece, né? A própria atitude da pessoa é que vai ter essa força sobre a organização do próprio perispírito, sabe? Então, por exemplo, assim, ó, quando eu cometo atos criminosos, eu estou desorganizando o meu corpo perispiritual, né? E isso vai criando alterações que vão se manifestar futuramente, possivelmente numa outra encarnação, como um transtorno mental grave ou um transtorno físico, uma doença, alguma coisa assim, né? Por outro lado, quando da prática do bem, isso me chamou muito a atenção estudando Joana e Manuel Filomeno de Miranda, que além de todas as coisas que beneficiam a praxiterapia, a prece, o passe, o ambiente acolhedor, a prática da caridade. Porque enquanto a gente está praticando o bem, a gente está reorganizando a nós mesmos. Então, isso que eu achei muito impressionante, o nosso perispírito se reorganizar a partir dessas atitudes caridosas do bem, né? Isso é muito interessante. Então, sim, quando é uma situação hostil de fazer o mal, a gente está se desorganizando e vice-versa. E o ambiente vai favorecer ou não. E com relação ao ambiente, tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda que se chama Temas da Vida e da Morte, que ele aborda essa questão do reencarne. Quando a gente reencarna num ambiente que é de um jeito ou de outro, o que que vai preponderar? Se é aquilo que o espírito já traz ou aquilo que o ambiente oportuniza? Se é a interferência da família ou aquilo que a gente já carrega, né, na nossa mente. Então é bem legal, assim, quem quiser aprofundar um pouquinho essa parte também. Não sei se era isso que tu queria trazer, se fica claro. Isso. Mas uma outra questão, e quando criança, se a gente, claro, existem vários meios de identificar, mas tudo é muito observação, né? Tudo é muito de observar uma criança, porque ela não tem o grau de maturidade cognitiva ainda, tem uma certa faixa que ainda não tem. Como acolher essa criança e como tratar? Quando a gente está lidando com aquela criança com muita amorosidade, a gente está ensinando a criança como lidar com o resto do mundo também, né? E claro, esses transtornos que a gente está falando aqui, eles são, especialmente no caso do transtorno de personalidade, só é diagnosticado depois dos 18 anos, né? Porque a personalidade está em formação nesse período, então a gente não diagnostica antes. Mas a tendência a se observar atos muito assim de agressão aos bichinhos, a outras crianças e tal, é grande nessas pessoas que depois vêm a apresentar o transtorno de personalidade. E a esquizofrenia, ela vai irromper em várias etapas, pode ser em várias etapas da vida, né? Mas tanto num caso como no outro, como lidar com a criança sempre com muito afeto, ensinando com amor, com firmeza, claro, as situações, não é deixar fazer o que quiser, mas ensinando, né? Que o bichinho também sente, não pode puxar o rabo do gato, que o gato também sente dor, também fica triste e tal. E assim a gente vai ensinando com afeto. Claro, aí um ambiente familiar acolhedor vai ajudar muito essa criança a melhorar dentro do possível, né? E a infância é maravilhosa porque o espírito vem assim, né? Não tá com toda com toda a sua bagagem a mil ainda. Então a gente reencarna prontos assim para absorver muita coisa do mundo à nossa volta. Então é uma fase importantíssima. A infância é muito importante da gente poder realmente ajudar, mesmo que depois venha aí né, depois da adolescência, na vida adulta, aquela carga que a gente já traz do passado, ela vem à tona, mas mesmo assim, aquilo que a gente registrou na infância vai ter um efeito bem importante. Tanto que o Marquês de Sade, lá no mundo espiritual, né, depois da morte, vai ser tocado pela música de Niná da mãe dele. Olha que coisa mais linda. Então, como não se perde. Então, aquilo que a gente quer que a criança faça para os outros, a gente faz com ela. Pede, por favor, desobrigado. Não precisa mandar a criança fazer, é só tu fazer com ela, ela imita. A criança faz por imitação. É impressionante. Muito obrigada, é isso mesmo, obrigada. Imagina. A Cláudia também colocou a mãozinha ali. Quer falar, Cláudia? Oi, Oi. Michele. Oi, olá a todos. Gostaria de saber o seguinte: no caso de um espírito né, de uma pessoa esquizofrênica, ela desencarna. Essa, ela desencarna
e vai levar todos esses atributos com ela, ou fica por aqui essa esquizofrenia? A gente desencarna do mesmo jeito que a gente é, com Isso eu a sei. mesma, a mesma personalidade que a gente construiu, as mesmas questões. Então, claro, cada caso vai ser um caso, mas a tendência é a gente manter, sim, durante algum tempo, o mesmo funcionamento. Claro que depois, com o tempo, isso vai se dissipando, né? Então, lá no plano espiritual, depois de ter passado por toda essa reencarnação e tal, feito essa drenagem, né, através do cérebro físico, a gente reencarna com a possibilidade de reorganizar muito mais, então, esse quadro mental. Mas isso se dá aos poucos, da mesma maneira que quando a gente desencarna, muitas vezes as pessoas ficam surpresas, né? Puxa, mas tá, eu desencarnei. E eu não tô lembrando aqui de todas as minhas vidas anteriores e tal, porque isso leva tempo. Então, leva um tempo para ir lembrando, leva um tempo para ir reorganizando. Claro que na espiritualidade eles têm medicações muito mais eficientes que as nossas aqui, né? Então, essa melhora, ela vai se dar muito mais rápido. Então, vai variar de caso para caso, mas a tendência, sim, é desencarnar esquizofrênico, mas já com um peso mais leve e já podendo, então, vivenciar uma liberação aos pouquinhos disso, até recuperar a sanidade mental totalmente. Porque eu entendo que ele veio esquizofrênico, esse espírito veio esquizofrênico por questão de uma expiação, né? Então, Isso, é um espírito preso dentro daquele corpo que não pode se manifestar do jeito que ele gostaria, né? isso. Então, no caso, eu estava pensando, será que quando ele desencarna, ele se libera desse cativeiro e já adquire uma outra forma de pensar, uma outra forma de agir? Mas como Só que você, leva um tempo. mas que leva um tempo, né? Porque aí ele já É, cumpriu aquela etapa que ele estava aqui, né? isso, E exato, ele já cumpriu que esse sofrimento todo ao qual ele foi submetido, né, para poder evoluir, para pagar, no caso, exato. o resgate, né? Para resolver É, o resgate de alguma forma. Agora, mas oi, pode diga, falar. diga, 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 diga. Não, Deixa tu concluir, daí eu depois eu respondo tudo. que eu também eu fiquei pensando nisso. Quando essa pessoa tem uma mediunidade e é esquizofrênica ao mesmo tempo, é bem delicada a situação. Eu digo isso É, porque eu tenho parente que tem mediunidade e é esquizofrênico. porque E mistura, né? Ele não é, sabe o que que é o quê, porque uma hora tá escutando as vozes dos espíritos, outra hora tá escutando as vozes da própria cabeça, né? Então, realmente, assim, tem que estar lidando, por isso que a gente pega muito por essa linha, assim, né? Ok, vamos pensar no que a voz está te dizendo, vamos tentar. A gente sempre trabalha fortalecendo o ego desse paciente, que é um ego muito frágil, né? Que não consegue manter esses conteúdos inconscientes lá no inconsciente, aí os conteúdos escapam, assim, né? Mas o que que acontece? Claro, vai depender muito também de cada pessoa. Cada caso é um caso, né? Isso é impressionante, porque, por exemplo, assim, um caso muito grave foi a reencarnação do Robespierre, da França, na família do Chico Xavier. É um livro que se chama Quedas e Ascensão, muito bonito também. E ele tinha uma perturbação muito grave naquela encarnação, e ele acaba, né, dessa encarnação no Brasil, né, na família do Chico. E depois ele acaba desencarnando através do suicídio, se tacando fogo em si mesmo. Então, pensa bem, uma pessoa que cometeu um monte de crimes lá na França enquanto Robespierre, reencarna nessa condição, né? Preso às suas perturbações mentais e tal, mas desencarna de uma maneira bastante trágica, assim, mediante suicídio. E então, assim, essa pessoa não conseguiu se libertar de toda essa carga que trazia. Então, ele provavelmente ainda vai ter mais reencarnação expiatória para conseguir se reorganizar, porque danificou o perispírito de uma maneira e vai precisar recompor aquilo, né? Agora, uma pessoa que está aqui vivenciando uma esquizofrenia, mas, né, procurando, assim, e buscando ajuda, pautando a sua vida dentro das escolhas melhores, assim, fazendo bem dentro das pequenas coisas possíveis e tal, o que que vai acontecer? Vai desencarar numa condição muito favorável, né? E podendo já se recompor, ficar bem. Só que geralmente isso não é uma coisa imediata, né? Dormiu, acordou curado. Apesar de que ah, como eu digo, como cada caso é um caso, porque às vezes a gente se uhum, surpreende, né? Mas via de é, regra tem isso, leva um tempo até poder então se libertar dessas coisas que o corpo físico marca na gente. uhum. Ah, muito obrigada. Imagina? Ótima palestra. Gostei muito. Obrigada, que bom.
Eu anotei aqui o nome dos livros que você deixou como dica, e eu quero só confirmar alguns. Céu Azul. Os autores é Célia Xavier de Camargo e César Augusto Meleiro? Isso, exatamente. Que bom que tu olhou aí, porque eu não conseguia me lembrar o nome deles. Isso aí. Ok. Depois tem Sexo e Obsessão do Manuel Filomeno de Miranda, né? Esse eu acho O que a maioria de nós Divaldo. conhece, nem que seja um pouco, né? Uhum. Depois outro livro também que você citou, eu acho que eu tenho esse livro, que é o tema, o título me chamou imediatamente a atenção, que é o Temas da Vida e da Morte, também do Manuel Isso, Filomeno de Miranda, né? isso. E depois esse último aí, o Quedas e Ascensão. O Quedas e Ascensão é do Vitor Hugo, psicografado pelo Divaldo também. Psicografia do Divaldo, é isso Isso. mesmo. E não diz no livro que é a história do Chico, mas é. Vocês vão ler, vocês vão ver que é tudo da história dele. É muito bonito. É interessante. Eu tenho esse livro também. Aliás, eu preciso de tempo para todos os É livros que eu tenho difícil de aqui. achar. Esse livro ele é antigo, assim, é difícil de achar. Se tu tem, guarda que é uma relíquia. Eu tenho, anotei Michel, vários. Maria, se puder, manda para a gente. Sim, o Paulo, desculpa, Paulo, não tinha visto a tua mão ali. não, não, é rapidinho. Eu sei que está em cima da hora já, mas Tranquilo. eu queria é só uma perguntinha rápida. O pessoal com personalidade antissocial, né, que você falou bastante aí, é, que violento, viciado, depressão, essas coisas todas. Será que funciona para todos eles também? Você canalizar alguma coisa para o esporte, para alguma coisa que possa dar o interesse para essa pessoa? É uma possibilidade, nunca uma garantia. Infelizmente, não é uma garantia, mas é uma possibilidade. E só para tu ter uma ideia, assim, os níveis mais sutis desse transtorno estão inseridos, assim, nas empresas, nas equipes, e são pessoas que passam por cima das outras, que são sádicas, sabe? Então, nem sempre a criatura quer, isso que é difícil. Mas, não, mas tu ia falar mais alguma coisa, eu me atravessei, pode falar. Não, não, era isso mesmo, era se canalizando para alguma coisa, normalmente ajuda, né? Porque também é difícil você forçar a pessoa, o que você gosta de fazer e fazer ela fazer, né? É, Então, mas acho que ajudaria também, né? Para ajuda. que ela fica focada em alguma coisa mais que Isso. dá prazer para ela, né? Então, Exatamente, é, exatamente. Por isso eu acho que sempre vale a pena, às vezes até lutas, né? A pessoa fica lá lutando dentro das regras do. exato. É que são pessoas que têm dificuldade com regras do jogo também. É, Mas são possibilidades. tá Eu acho que é bem. sempre benéfico, assim, que nem esse cara que pulava de paraquedas. É, Ficava lá com a foi o exemplo que adrenalina você dele. deu, né? Foi por isso que me associou a isso também. Eu não sei Foi se por causa do até seu hoje. exemplo. Sim, eu não sei se até hoje ele conseguiu ficar longe do crime, né? Mas tomara que sim. Naquela época já faziam alguns anos e ele estava conseguindo. Então vê que tem um efeito positivo, né? Tá. Ok, obrigado, Michele. Foi muito Imagina, boa a apresentação. que bom. Interessante, né, Michele? Hoje me chamou bastante atenção essa questão desses transtornos, dessas dificuldades que o ser humano, alguns seres humanos entre nós têm, né? Quer dizer, ou é imaturidade espiritual e aí essas consequências até patológicas, né? Do corpo Uhum. físico mesmo, imaturidade, eu tinha É. anotado aqui, imaturidade cortical, essas coisas todas, né? Aham, Consciência de sono, falta de empatia e estão aqui para aprender com a gente e a gente aprender, com certeza. evoluir juntos, né? Aí vem a É, questão do julgamento, das exatamente. dificuldades, que a gente todos encontramos esse tipo de pessoas. É complicado, né? Mas, graças a Deus, tem todo esse trabalho, tem a psicologia para ajudar, né? E o Com amor, né? certeza. A É, vivência do amor. a Acho vivência que é do a melhor amor. terapia, né? Agora, a questão é, estamos nesse. Nós temos capacidade já de vivenciar esse amor com essas criaturas que estão no nosso caminho. Às vezes nós somos também essas criaturas difíceis para os outros, né? E claro, né, quando tá mais longe da gente é mais fácil, difícil assim, alguém que comete um crime com algum familiar nosso, com a gente, aí a gente é colocado à prova, né? Mas a meta é essa, é que a gente consiga desenvolver a capacidade de amar dentro de nós, que chegue nesse nível. E se a gente não puder fazer isso, pelo menos da gente tentar não se vingar, que é aquilo que a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, né?
não consegue amar o desgraçado que fez uma coisa horrível para a família, tudo bem, mas pelo menos não se vingar. Já é um primeiro passo desse amor que a gente está aprendendo. Ô, É, Michele, uma perguntinha Oi, rápida. Esse, sim. esse tipo de pessoas, se tem também a categoria do bipolar, também faz parte dessa categoria? Não Pessoa é outra bipolar? coisa. É outra coisa, É é outra diferente. coisa. O bipolar é um transtorno de humor, é diferente. Às vezes o bipolar tem quadros assim de ficar mais agressivo, com o humor irritado e tal, Sim. mas é diferente. Ok, Não é o transtorno bipolar, a medicação ajuda a regular o humor e a pessoa pode ficar muito bem. ok. O antissocial, no máximo, vai tomar um remédio assim para controlar os impulsos, Os impulsos. mas ele não consegue desenvolver empatia pelo outro, sabe? É Uhum. diferente. Ok. Não, isso que A eu queria saber. transtorno de personalidade antissocial é mais grave, bem mais Mais grave. grave. Ok, É, é bom saber a diferença. Obrigada. imagina. É que às é, vezes alguns sintomas são parecidos e a gente não sabe, né, diferenciar, mas não, o bipolares estamos todos entre nós, assim, um monte de gente, é transtorno de humor, é que nem depressão. É um tipo de, o bipolar é um tipo de depressão, vamos dizer assim. Ok, obrigada. Deu para entender. Uhum. eu só queria. Ontem eu estava assistindo um programa e uma moça jovem, ela foi cantora, artista, faz mil e uma coisa, e muito talentosa, inteligente, mas com aquele jeitão assim, meio que agressivo, né? E daí ela foi descoberta aí através do TikTok, né? E aí ela contou que na adolescência, quando criança, na escola básica e depois até na escola média, ela sofria bullying. E aí ela disse assim, que quando ela era bastante tempo, sofreu bullying, ela queria se vingar falando, ah, mas você é isso com palavras. Aí isso me chamou bastante atenção. Ela disse, mas eu não queria, porque eu sei que as palavras ficam machucando essa pessoa para o resto da vida. Eu não queria isso. Então, um dia, quando eu não aguentava mais, eu dei um tapa. Eu bati na pessoa. Aí todo mundo já falou assim, não, porque o tapa dói. Naquele momento, depois passa, mas as palavras não. Como a gente, às vezes, pelas aparências, não podemos julgar as pessoas, né? Não É podemos. verdade. Porque jovem, criança como ela era, mas ela já tinha essa consciência. Palavras não, eu não quero machucar com palavras, porque as palavras ficam machucando para o resto da vida essa criatura. E eu não quero isso. Então, aí nessa hora eu lembrei daquela questão do crescimento, né? O intelectual e o moral, né? Eu pensei engraçado como às vezes é interessante a gente observar essas coisas, né? Me chamou muita atenção. Mas assim, está um pouquinho fora do que a gente estudou aqui, mas no fundo tem a ver, porque é o comportamento humano, né? Claro, com É o certeza. comportamento humano e o nível de consciência, né, das pessoas, né? Enfim. Michele, foi Uhum. muito bom. Tem Que muita bom. coisa e temos muita dicas de livros aí para a gente ler e aprofundar o Bastante coisa tema. legal. É, Bastante coisa legal, isso mesmo. Obrigada, muitíssimo obrigada imagina. e até o próximo estudo, né? Eu que agradeço, é sempre um prazer. Tá bom. Não sei se quer colocar mais alguma coisa ou a gente, Vocês fazem a prece de encerramento? sim, a gente vai pedir para você. Faço, claro, com muito carinho. Posso falar uma coisinha só rápida? É o Claro. seguinte, eu acho que disso tudo a gente deve fazer uma observação em relação às pessoas que estão no nosso grupo social, porque muitas vezes a gente olha o outro, ele é esquisito, né? Ele não frequenta, não vem, sempre está dando uma desculpa para não se encontrar, para não entrar em contato, mas às vezes a gente julga, que nem a Maria falou, né? Às vezes aquela pessoa tem um problema realmente de interação social e que ela se esquiva do grupo, né? Por algum problema que ela possa ter. Então nós temos que não julgar e ter um entendimento, né? Tentar entender aquela pessoa, aceitar, respeitar o momento dela. E se chegar de repente, conversar, né? Isso é um momento, no caso, fazer a caridade, para ver o que está se passando. Porque já aconteceu isso até comigo em relação a uma pessoa que ela nunca aparecia. Eu falei assim, poxa, o que acontece? Parece que não gosta de estar com o grupo, parece que não... Mas não é. É questão da pessoa, né, ter um certo problema de interação e ter essa dificuldade, né, ou por timidez, ou por um problema psíquico mesmo, e a gente tem que saber relevar.
né? E entender o É posicionamento verdade. do outro, né? É verdade, é bem importante porque a gente não sabe às vezes o que que se passa, né? Então, para não julgar, às vezes, os comportamentos estranhos, e isso eu acho bem importante. Agora, com relação ao antissocial, tem um dado que eu acho que é importante também a gente refletir. Com relação a esse transtorno de personalidade, essas pessoas, elas são muito sedutoras, assim, tem uma malícia muito grande, então a gente tem que cuidar só para não ser ingênuo, né? Porque às vezes a gente vai assim, como espírita, quero acolher, quero fazer o bem e tal, mas. Opa, saiu aqui. Mas acaba assim, às vezes, até se colocando em risco. Então, isso a gente tem que ter um certo cuidado. Eles são muito malandros, né? Da gente poder agir com amor, com bondade, mas sem sermos bobos. Como dizia o Chico Xavier, ser bom, mas não bobo, né? Mas sem julgar, porque sim, às vezes a pessoa lida com uma doença, uma esquizofrenia, uma coisa ou outros transtornos tantos, né, que a gente está estudando, e tá lá lidando com suas questões, por isso que não tá vindo no encontro social e tal, então a gente tem que respeitar, né? Ou às vezes são apenas diferentes. Obrigada, Michele. Imagina. Muito obrigada. Tá certo.